Epa. Sejam bem-vindos ao meu canal. Através deste vídeo eu me propus a falar sobre comparação e é certo que nós já ouvimos falar muitas vezes sobre comparação. Falamos sobre comparação no sentido de ser algo que nos faz esquecer o fato de sermos únicos e termos o nosso próprio tempo, o nosso próprio processo. E eu não quero que essa concepção seja esquecida neste momento, mas escolhemos o lado positivo da comparação. E para perceber esse lado positivo da comparação, eu gostaria de direcionar a atenção para Romanos 11:11. Então, em Romanos 11:11, nós vemos que a palavra do Senhor diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. Introduzindo algum contexto para esta passagem, nós temos de ter em mente que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Todos os outros povos eram designados como gentios. Então Deus escolheu o povo de Israel para habitar sobre eles e continuamente se relacionar para torná-los santos. Mas nem sempre o povo de Israel era fiel, o que fez com que a graça de Deus se expandisse e que Deus escolhesse também habitar entre os gentios. Isso iria causar no povo de Israel um estado de emulação. A emulação é um sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar uma outra pessoa. Então, voltando para a questão principal, como é que a comparação pode ser vista de uma forma positiva? É que nos tempos atuais nós também nos colocamos às vezes nessa situação, porque Deus tem colocado dons em nós, tem colocado talentos, tem colocado recursos, os quais nós não usamos, porque nós colocamos estagnados em nossas vidas. E Deus vai colocar esses mesmos recursos, esses mesmos dons, esses mesmos talentos nas vidas de outras pessoas. E o que faz com que nós olhemos para essas pessoas e nos comparemos, porque nós temos a mesma coisa, nós também fomos escolhidos e colocados com o mesmo potencial, mas a diferença é que os outros produzem frutos, enquanto nós estamos estagnados. Então, o lado positivo da comparação é que nós percebemos que nós não somos insubstituíveis. Que Deus também, da mesma forma que escolheu nos usar, também pode escolher usar outras pessoas. Que se não nos colocarmos disponíveis para sermos usados por Deus e manifestar o propósito de Deus em nossas vidas, Deus poderá usar outras pessoas. A palavra de Deus diz que até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Então, isso nos faz perceber que nós não devemos negligenciar a posição que nós temos em Deus. Que o potencial que nós temos em nossa vida não é insubstituível. Outras pessoas também podem fazer. E quando nós vemos outras pessoas com o mesmo potencial, com as mesmas funções que nós temos, com os mesmos talentos, produzir frutos que nós não temos, isso faz com que nós tenhamos esse sentimento de emulação. Sentimos que nós também devemos fazer mais. Sentimos que nós devemos também trabalhar nesse sentido. Então, esse é o lado positivo da comparação. Não deixando de ser um estado de aflição, porque não é bom se sentir em comparação com outra pessoa. Mas pelo menos nos dá um choque de realidade em relação à nossa posição em Deus, em relação à nossa responsabilidade perante tudo que nos é investido. Tudo aquilo que Deus investiu em nós era para ser produzido e ser colocado na vida das outras pessoas. Então, se não fazemos, veremos outras pessoas a ser usadas, outras pessoas a ser abençoadas com aquilo que nós queremos em nossas vidas. Então, sejamos frutíferos, coloquemos-nos à disposição de Deus para sermos usados e não esperemos que outras pessoas sejam usadas para que nós tenhamos incitados em nós esse sentimento de comparação. E se temos esse sentimento de comparação é porque estamos estagnados. Porque se estivéssemos a fazer algo, se tivermos o nosso foco em Deus e no propósito que Ele tem colocado para as nossas vidas, não teremos tempo para olhar para os lados e nos comparar com outras pessoas. Apenas permaneceremos focados naquilo que Deus tem colocado para as nossas vidas e seremos abençoados com o privilégio de poder servi-lo todos os dias da nossa vida. Então sejamos mais dispostos a ver a manifestação do nosso propósito em Deus e para a nossa vida. Não negligenciemos a nossa posição, não negligenciemos a nossa função e sejamos frutíferos.